hoje à noite aqui em algumas passagens bíblicas. Eu gostaria de pedir a você que abrisse primeiramente a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, João 2. Hoje pela manhã a gente estava ali ministrando um estudo na escola dominical. Fui socorrer um amigo que não tinha quem desse aula por ele, me chamou para dar aula ali. E nós pudemos falar sobre a felicidade da salvação, que outrora nós andávamos perdidos, sem esperança, sem conhecer a Cristo, sem conhecer Jesus, sem perspectiva, e o nosso destino era qual? O inferno, a morte eterna. Mas aí entrou na história um Deus que nos amou tanto, tanto, que mandou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E quando isso acontece, nós passamos da morte para a vida, como diz a palavra. E aí nós passamos a ser herdeiros da vida eterna, da salvação. João capítulo 2, começa dizendo assim: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e já quando beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste bom vinho até agora. Com isso, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Até aí. Queridos, essa primeira passagem que nós temos aqui, nós vemos um Jesus preocupado em manter a felicidade. Ele começa dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Se faltou o vinho, se acabou o vinho. Isso não é uma questão para eu resolver. Eu sou convidado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Ele começa dizendo isso. O que tenho eu a ver com isso? Mas depois ele decide que ele vai intervir. Porque, irmãos, imagine você... Vamos tirar o foco agora um pouco da seriedade da Bíblia e vamos trazer aqui para a nossa realidade humana. Imagine você o dia que você casou, ou os jovens que ainda vão casar. Os que casaram já sabem como é que é. Imagine você, no dia do teu casamento, alguma coisa dar errado. Como fica a cabeça do noivo e da noiva? Não fica legal. É ou não é? Não fica legal. Você vai ficar preocupado. Aquele dia que era para você festejar, se alegrar, estar ali radiante por estar passando um novo momento da sua vida, estar entrando ali num momento de felicidade, onde está celebrando a aliança de alguém que Deus prometeu a você, e Deus cumpriu a promessa, e está te dando aquela bênção. E aí, naquele momento, alguma coisa foge ao controle, parece que vai dar errado, e você não tem o que fazer. Se fosse no meu caso, eu estaria perdido, porque eu casei num domingo, 28 de dezembro, 8 horas da noite. Não tinha nada aberto mais essa hora. Só para esclarecer, essa data foi Vanessa que escolheu, tá? Não seria a minha data, não. Não teríamos o que fazer. Casamento a festa estaria comprometida. E aí, para as meninas, para as irmãs, o problema é um drama ainda maior, porque as mulheres são mais sensíveis, elas gostam das coisas, né?
A festa do dia do casamento tem que ser um sucesso. É ou não é, irmãs? Sim. Para ela, nós que somos homens, às vezes, a gente pensa assim, rapaz, acabou, bebe água. Mas para as nossas esposas, nossas varoas, não é assim. E estraga tudo. É um trauma, um drama, um problema. Vai carregar para o resto, vai ficar na lembrança. No dia que eu casei, deu tudo errado. E um simples obstáculo vira tudo errado. É um drama. E Jesus está ali. E o que ele faz? Ele não era casado, e nem foi. Ele não sabia como era. Conviveu o resto da vida com o drama da esposa. Ele não sabia. Mas aí, ele fala, não, vou intervir. E quando ele intervém de uma maneira não apenas de suprir a falta do que havia faltado. Ele o faz com excelência. Porque o final aqui, no versículo 10, o mestre Sala chega para ele, chega para o noivo e fala, ó, rapaz, esse vinho que chegou por último aí, ó, esse é premiado, lá nas Europa. Esse é bom, hein? Você guardou por último. As pessoas fazem o contrário, mas você guardou o melhor para o final. Mal sabia ele que o noivo não teve participação nenhuma naquilo. Foi Jesus, simplesmente querendo abençoar aquele casal, aquele momento. Tem até uma música que eu gosto muito, de um LP. O pessoal das antigas vai saber o que eu estou falando, os jovens não vão entender. LP significa long play. É um disco de longa duração, aquele vinil grandão, de 8 faixas, lado A e lado B, tinha que virar. E esse disco ele conta a história dos 12 apóstolos, narrando as características pessoais de cada um. E como bônus, o autor gravou uma música sobre as bodas de Caná. E ele fala ali, que era o dia feliz de um rapaz, o sonho de amor de uma menina. E é isso que representava o casamento, representa até hoje. Jesus entendeu isso e resolveu intervir. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Estou querendo dizer que você serve a um Jesus que se preocupa com os detalhes da tua vida. Se transporta do que eu acabei de falar, de tudo isso que eu acabei de falar, para as páginas da Bíblia. Contrasta com a sua vida, coloca diante da tua vida. Você que já anda com Jesus há muito tempo, tem sido assim na tua vida ou não tem sido? Você tem experimentado um Deus que se preocupa com os detalhes da tua vida ou não tem sido assim? E se você, porventura, disser que você não conhece esse Deus, eu quero encorajar você a experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Porque é esse Deus a quem nós servimos. E Ele está à tua disposição. Nosso Deus não é nosso escravo nem nosso servo, mas Ele está à tua disposição para fazer você feliz. Porque foi para isso que o nosso Deus nos deu o Espírito Santo, para que nós experimentássemos o gozo da vida plena em Deus. A felicidade da vida plena em Deus. Esse sinal aqui, que diz que foi o início dos sinais maravilhosos que Jesus começou a fazer na terra, ele é emblemático, ele é marcante, ele é inesquecível, porque ele mostra a preocupação com algo que não envolvia a morte, não envolvia enfermidade, não envolvia possessão maligna, mas envolvia o amor, a felicidade, o início de uma vida a dois, sacramento consagrado pelo próprio Deus, em Gênesis. Isso é um sacramento que Deus estabeleceu, algo sagrado de Deus para nós, o nosso lar santificado, a nossa mini igreja, que é a nossa casa,
Os varões como sacerdotes da casa, as mães como zeladoras daquilo que Deus entregou a elas para cuidar, para gerenciar, para administrar, para fazer andar bem. E a Bíblia exalta as varoas. Mulher virtuosa, chama de virtuosa, cheia de virtude. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Mas o Jesus a quem nós servimos, irmãos, ele tem também outras preocupações. Ele tem também outras preocupações quando se trata de trazer para nós o melhor de Deus para a nossa vida. Lucas 7:1. Lucas 7. A gente vai ler alguns versículos. Lucas 7. Começando pelo versículo 1, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ao outro, vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10, para por aí. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Como tem andado a nossa fé? Como tem andado a fé no Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes? Esse homem aqui, dessa narrativa aqui de Lucas, ele não era um crente piedoso, mas ele sabia, de alguma forma ele sabia que existia um Deus, e de alguma forma ele queria reverenciar esse Deus, porque a gente vê o relato aqui que ele edificou a sinagoga. E quando ele fica sabendo de Jesus, ele reconhece a autoridade divina em Jesus, porque pede a ele que cure o servo. Senão, se não fosse assim, se ele não reconhecesse a autoridade divina em Jesus, ele não teria feito esse pedido. Ou então ele seria louco para pedir alguém que curasse alguém, não acreditando que aquele alguém a quem ele pediu teria poder para curar. Esse homem entendeu que ele estava lidando com o próprio Deus. E ele pediu socorro, pediu ajuda. E mais uma coisa que a gente encontra nesse homem: humildade. Humildade. Tem duas palavras que abrem qualquer porta. A gente aprende. Ainda criança a gente aprende, né? Tem duas palavras que abrem qualquer porta: por favor e obrigado. Abrem qualquer porta. Com educação você chega a qualquer lugar. Com um jeitinho você chega em qualquer lugar. Uma vez eu falei isso. Tem duas palavras que abrem qualquer porta. Aí alguém falou assim: puxa e empurra. Não, é por favor e obrigado. Por favor e obrigado. E esse homem, ele tinha isso, ele era humilde. Ele sabia reconhecer, ele sabia lidar
com a autoridade de Deus. Ele falou, olha só, eu estou pedindo ao Senhor para fazer, mas minha casa não é digna de recebê-lo. E nós não estamos falando aqui de um pobre, miserável, desvalido. Nós estamos falando aqui de alguém poderoso. Ele morava numa bela casa, talvez uma mansão. Ele era um principal do governo romano ali naquela região. Ele tinha condições de ter uma excelente residência. E ele fala, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Era porque ele estava medindo Jesus pela perspectiva humana e de acordo com posses humanos? Não, ele estava reconhecendo em Jesus Deus. A indignidade dele não era por posse material, mas era por saber que Jesus era a própria presença de Deus na terra. E eu não sou digno de receber Deus na minha casa hoje. Foi o que ele falou. E Jesus vê aquilo. Jesus vê aquilo. E faz essa declaração. Nem Israel vi tamanha fé. O homem não me conhece pessoalmente. Ele apenas ouviu falar de mim. Mas ele entendeu que eu sou Deus. Ele é alguém que não anda segundo os princípios da fé que nós seguimos, mas ele quer abençoar a nossa fé. Ele edificou a sinagoga. Ele zela pelo povo, ele respeita o povo de Deus. E ainda por cima ele reconhece Deus na minha vida. Jesus falando. Então nós vimos aqui um Jesus que se preocupa com a nossa felicidade. Agora nós vemos um Jesus que se preocupa em atender a todos quantos tenham necessidade de ser atendidos. Agora nós vamos ver agora outro aspecto. Você ainda está em Lucas 10, certo? Lucas 7, 10, perdão. Versículo 11, seguindo ainda, a mesma leitura. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Mesmo texto, versículo 11. Chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Agora nós estamos falando de um Jesus, de um Deus, que entende a dor do ser humano. Um Deus que faz questão de nos fazer feliz. Um Deus que abençoa quem humildemente chega à sua presença e clama. E um Deus que se compadece do coração dilacerado. Nós estamos vendo esse Deus hoje aqui nessa noite. Salta das páginas da Bíblia e vem para a nossa vida, para a nossa realidade. E o Espírito Santo faz com que se torne uma certeza, não apenas no nosso racional, mas na nossa fé, no nosso entendimento de fé, para que nós possamos entender que Deus é esse, e buscar em Deus viver o melhor dele, o que Ele tem para nós nessa vida. E aqui em nenhum momento eu falei de riqueza, posse, carro, iate, lanche, helicóptero, avião, nada disso. Eu estou falando aqui de viver o melhor de Deus, relacionamento com Deus, andar com Deus, ouvir a Jesus, falar com Ele e saber que Ele nos atende.
É tudo isso que nós estamos vendo aqui. É esse Jesus que vê o sofrimento daquela viúva. Porque a Bíblia fala aqui que aquele rapaz era o filho único dela. Resumindo a história, ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais ninguém. Se ela fosse da religião judaica, ela seria assistida pelo templo, pela sinagoga, pelo templo, pelos sacerdotes. Mas se ela não fosse nem isso, ela teria. Ela estaria à mercê da bondade alheia ou da sorte. E aí Deus entra na vida dela e fala, vou cuidar desse caso também. Vou tomar para mim isso aí, vou resolver essa situação. E ele resolve, devolve o filho daquela mulher. O grande efeito disso, irmãos, a gente vê no versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e faziam o quê? Glorificavam a Deus, versículo 16. E glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Era esse o efeito que Jesus causava, onde ele chegava. A presença de Deus e todos viam aquilo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E aí a gente entra em um outro momento. Na sequência, um outro momento. Que João é esse que ele fala? Que o texto fala aqui. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor a perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quem é esse João? João Batista. E quem era João Batista? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista era o precursor do reino de Deus. Ele veio anunciar a chegada daquele que estabeleceria entre nós o reino de Deus. E esse João Batista, ele chegou pregando cheio de intrepidez e do poder do Espírito, segundo a própria Bíblia afirma. E ele chega confrontando os poderes das trevas e os poderes mundanos que reinavam naquela época. Quando você começa a analisar a história de João Batista, e você vai perceber que ele teve o seu ministério profético num período onde quem reinava era um dos mais malignos e tiranos seres humanos que já passou pela face da terra. Um homem que matou a mãe, matou a esposa, mandou matar filhos, mandou matar todos os parentes que ele achou que pudessem tomar o lugar dele no trono. Ele mandava matar todo mundo que ele achasse que ofereceria dificuldade a ele na sua posição. Ele mandava matar. E João Batista confrontou esse poder. O final a gente sabe qual foi. Ele confrontou João Batista a tal ponto, João Batista confrontou esse homem a tal ponto que ele foi decapitado. Jesus aparece e João Batista reconhece que ali estava o Cordeiro de Deus, porque o próprio Deus anunciou. E ele tem notícia de que Jesus era realmente, pelo próprio Espírito, pelo que ele sabia e pelo que ele via. Mas ele entra numa situação tal, de opressão tão grande, João Batista eu estou falando, porque ele estava esperando o estabelecimento do reino, e a esperança do povo naquela época é que o reino seria estabelecido em níveis humanos. A restauração do reino a Israel, a libertação do poder romano sobre eles, a restauração da nação, da gloriosa nação israelita.
em todo o seu fulgor, em todo o seu poderio, em toda a sua glória, como já foi na época de Salomão. E aquelas pessoas esperavam aquilo, e João Batista, de repente, se vê aprisionado, na iminência de ser decapitado. E mesmo sabendo, testificado pelo próprio Espírito Santo, João Batista entra em crise. E pede uma confirmação. Pede que seus interlocutores, que foram levar a mensagem a ele, aquele Jesus que a gente viu, que fazendo milagre, o Filho de Deus, o Espírito Santo falou, ele está fazendo, levantou até defunto do caixão, ele levantou. E aí João Batista fala, pergunta para ele se é ele mesmo. Se é ele mesmo que a gente estava esperando, ou se vai vir outro depois dele. Porque a gente esperava uma coisa, não sei se vai ser isso. E João Batista, se ele perguntou, é porque ele esteve em um momento com uma grande interrogação pairando sobre a sua cabeça. Senão ele não teria feito a pergunta. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que você é um ser humano. Você é um ser humano. Ter dúvidas é normal, é natural. Só que quando você tiver dúvida, faça como João Batista, pergunte a quem pode te responder. Quando você estiver fraco, estiver se sentindo sozinho, abandonado, parece que não tem mais ninguém, pergunte a quem pode te responder, porque ele vai te responder e te encher da certeza de que você está no caminho certo. E que no momento certo, todas as suas dúvidas vão acabar. A luz vai brilhar, você vai ver para onde Deus está te guiando. E você vai chegar até onde Ele quer que você chegue. Claro como o dia. Isso vai acontecer. Para finalizar, nós vimos aqui um Deus que se preocupa com a nossa felicidade, que participa dos nossos momentos, que sente a nossa dor e que cuida de nós. Para finalizar, a gente volta lá em João. Saímos de Lucas e voltamos para João. João capítulo 11. Agora a gente vai ver um Jesus que chora conosco. Ele não apenas sente a nossa dor, mas ele chora também. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, como se ele estivesse dormindo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas nós vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Lázaro estava sepultado há quantos dias? Quantos dias Jesus demorou depois que recebeu a notícia? Se ele tivesse lá, teria dado tempo?
Não teria dado tempo. Lázaro já estava morto quando ele recebeu a notícia. Quando ele recebeu a notícia, a notícia saiu, Lázaro estava doente. Quando ele recebeu, Lázaro já tinha morrido. E os mensageiros ainda não sabiam. E Jesus já sabia que quando ele recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Ele sabia, porque ele fala. Tem sinais assim na Bíblia, irmãos, que quando você para analisar, você começa a entender que Deus, ele sabe o fim da história, e a gente é que se preocupa demais. Ele sabe o fim da história. Mas o fim da história que ele sabe é do script que ele escreveu. E o script que ele escreveu, o roteiro que ele escreveu, é para quem anda seguindo a vontade dele. Se você foge do roteiro, não era daquele jeito que ele planejou. E aí você está por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Se você fizer uma análise fria, sem raciocinar sobre isso, você pode imaginar que a gente está falando aqui que Deus não é soberano. Negativo. Deus é totalmente soberano. Mas você tem que ter responsabilidade em servir a Deus da maneira como você sabe que tem que ser, e não de qualquer maneira. Porque quando você serve a Deus de qualquer maneira, você foge àquilo que você precisa viver para que você esteja debaixo da mão de Deus. Se você sai disso, você está à mercê da sua sorte. E aí é um problema seu, porque a parte de Deus ele já fez. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Aí Marta, a gente conhece a história, sai ao encontro dele, meio chateada, e fala, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tal. Jesus fala aquela frase marcante, né? Versículo 23, teu irmão há de ressurgir, e Marta replica, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, e Jesus no 25 fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 35, irmãos. Versículo 35. Só isso. Jesus chorou. Jesus chorou. 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amavam. Por que Lázaro morreu? Jesus fala. Essa enfermidade não é para a morte. Mas ele não morreu? Morreu. Mas ele não voltou? Não foi ressuscitado? Foi. E o que ele fala? É para que seja manifestada a glória de Deus. Porque quando Lázaro volta da morte de 4 dias, todos perceberam que ali estava Deus. Ninguém mais a não ser Deus estava ali na pessoa de Jesus. E o nome de Jesus foi glorificado. Essa passagem nos revela claramente que nós servimos a um Deus que tinha amigos. A Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro, amigão de Lázaro, e das irmãs dele, Marta e Maria. Era como se fosse uma família. Eles se amavam. A Bíblia diz que eles se amavam, como se fossem irmãos. Era uma relação mais que amizade, era amor mesmo, de irmão. Eles se amavam. Então nós estamos falando de um Jesus que era Deus, mas que no seu relacionamento com a humanidade, ele tinha esse nível de amor por nós. E ele tem esse nível de amor por nós. De nos amar como se fôssemos irmãos dele. Esse é o Jesus do qual nós estamos falando aqui nessa noite. E esse é o Jesus que está falando ao teu coração agora nesse momento. Eu sou aquele que te ama, eu sou aquele
que cuida de você, eu sou aquele que sente a tua dor, eu sou aquele que chora contigo. Eu sou aquele que posso trazer da morte aquilo que você acha que já morreu em você. Eu sou aquele que ressuscita sonhos, eu sou aquele que traz de volta aquilo que você acha que já passou na tua vida, porque por um momento ou outro você andou fora dos meus caminhos, fora da minha presença, ou fez coisas que você imagina que não seria aquilo que deveria fazer, mas eu sou aquele que traz de volta. Eu sou aquele que traz a vida. Eu sou aquele que traz de volta. Queridos, a mensagem dessa noite, que o próprio Espírito Santo traz para você nessa noite, ela diz que nós conhecemos e andamos com Deus, que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, que sente a nossa dor, que chora quando nós choramos, e que traz de volta tudo aquilo que a gente pensa que nós já perdemos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Basta você fazer como aquele centurião, com toda a humildade, falar para ele: Senhor, não tem nada em mim que valha a tua presença na minha vida, mas eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que mesmo eu sendo indigno, o Senhor me abençoa, me cura e me renova. Nesse dia em que nós celebramos aqui essa festa, a festa da presença de Deus, a festa da alegria de saber que nós servimos a um Deus que é tudo isso que nós falamos, e que nós temos para marcar essa festa alguém que o pastor trouxe aqui, oramos por ela, faz aniversário hoje, a irmã Raimunda, essa bênção que sempre nos recebe com um sorriso tão aberto, nos faz sentir bem, coração aquecido, uma pessoa que a gente ama só em conhecer. Esse é o dia que nós temos que nos alegrar, porque é esse Deus a quem nós servimos. E esse é o Deus a quem nós temos que celebrar todos os dias da nossa vida. Porque tudo isso que nós vimos nas páginas da Bíblia nessa noite, Ele diariamente está disposto a fazer por nós. E se você abrir agora a sua Bíblia aí, pela última vez, ou se você só olhar para aqui para frente, a Rebeca vai projetar aquele versículo maravilhoso que prova que Jesus tem prazer em nos abençoar. João 16, 17, capítulo 16, versículo, não, 47, peraí, deixa eu ver aqui, deu branco, 24, perdão, 24. É esse aí, ó. É esse o Jesus aí que você tem servido. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. É esse Jesus que você veio reverenciar essa noite. É esse Jesus que você veio adorar essa noite. É esse Jesus que está pronto a fazer a tua alegria completa. É esse Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, nós queremos, Deus, render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque o Senhor tem demonstrado, Deus, um grande amor por nós. O Senhor tem demonstrado, Pai, cuidar de cada aspecto, por menor que seja, na nossa vida. E o Senhor tem nos mostrado que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo.
que anda conosco, que nos aconselha, que ouve a nossa dor, chora conosco, cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda no processo de santificação, nos ensina o caminho que devemos andar. E é por isso que nós queremos te agradecer, Pai. Nosso coração exalta de júbilo, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. O homem pode nos decepcionar, mas o Filho do Homem nunca decepcionou ninguém. E é por isso que nós te agradecemos, nós te rendemos graça e pedimos, Pai, nos ensina a sermos filhos melhores, nos ensina, Pai, a te honrar como nosso Pai, como Deus Todo-Poderoso em nossa vida, para que o mundo veja, assim como nós vimos nas páginas da Bíblia hoje, que as pessoas viam e glorificavam o Teu nome, e ficavam aterrorizados com o Teu poder. Nós queremos manifestar a Tua glória de tal maneira que o mundo fique impactado, Pai. Não para demonstrarmos que somos melhores ou que somos íntimos Teus, mas para manifestarmos que servimos a um Deus que é todo poder, todo amor e todo misericórdia. Abençoa esta casa, Pai, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, os visitantes, abençoa cada família aqui representada. Abençoa os nossos dias passados na Tua presença e nos ensina, Pai, a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.